A graça e a paz, meus irmãos. Quem fala com vocês é o Branco. Meus irmãos, eu venho trazer aqui para vocês agora uma palavra que vai ser gravada em mais de um áudio, alguns áudios, uma série aqui de áudios, para nós entendermos todo o processo, desde o momento em que Deus nos coloca em uma aprovação, até o momento em que nós saímos da aprovação e após a aprovação, como Deus também ele nos orienta como nos comportar após as provações, para que nós não venhamos a fazer com que aquilo tudo que nós passamos, que nós aprendemos, com que Deus nos permitiu, venha se tornar em vão, venha se tornar coisa perdida, né? Causa perdida. Se é uma série que vai trazer um entendimento diferente para você, vai trazer um entendimento aí dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos que nós temos na Bíblia Sagrada, que é algo que nós devemos valorizar, né? Palavra de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós, e para que nós possamos estar entendendo o agir de Deus em nossas vidas, para que nós entendamos os nossos desertos, as nossas provações, para que nós possamos estar entendendo os porquês de algumas coisas que acontecem em nossas vidas. Que o nosso foco é falando de casamentos, né? Mas vamos começar a deixar o casamento um pouquinho de lado e entender provação também. Não é só no casamento, é em outras coisas também, em outras áreas da nossa vida, ministerial, pessoal. Tá, vamos entender aqui primeiro por que falando do povo do Egito, né? Desculpa, do povo de Israel quando saiu do Egito, por que aquele povo, Deus precisou tirar eles do Egito? Entendendo o agir de Deus nas nossas vidas. Então, vai ser o nome dessa série. Entendendo o agir de Deus. Por que Deus tirou aquele povo do Egito? Deus tirou aquele povo do Egito porque o Egito é um lugar de conformismo, é um lugar onde você não vive, você vive com o mínimo, mas você vive conformado. Você tem o que comer, você tem o que beber, você tem onde repousar, mas você não vive a fartura de Deus, você não bebe a água da fonte da vida, você não descansa no Senhor. E esse lugar é um lugar de morte. Esse lugar não é um lugar de vida. Esse lugar é um lugar de derrota. Esse lugar não é um lugar de vitória. O Egito é o lugar onde aquele irmão que está na igreja há 30 anos, há 5, há 2, falar 30 assim para falar aquela pessoa que teve uma vida toda ali dentro desse mesmo agir. Mas o Egito é o lugar onde aquela pessoa chegou na igreja, teria todas as oportunidades de ter uma vida plena. Quando eu falo plena, eu não falo esquece coisas materiais. Plena, plenitude de Deus, ela é muito além do material. Ela é em todas as áreas da nossa vida. Mas a pessoa ela chegou ali, para ela já foi bom, ela já vai ter ganho só de estar ali tendo uma paz de ouvir uma palavra, de saber que Jesus veio, Jesus salvou, e a pessoa ela ali dentro da igreja, ela nunca vai se assentar na mesa e comer do banquete. Ela sempre vai comer das migalhas, ela nunca vai estar dentro do rio do Senhor,
ela sempre vai estar com a água somente cobrindo os pés, ela nunca vai estar inundada, mergulhada no rio do Senhor. É uma pessoa que não alcança ninguém, por quê? Porque é o que ela tem mal dá para ela, então ela não consegue atingir e alcançar outras pessoas. Ela não consegue fazer o que Jesus pede. Ide e anunciai o evangelho. Ela não consegue passar por situações difíceis confiando em Deus. É uma pessoa que confia mais no seu próprio braço, mais no que ela vê. É uma pessoa que a igreja para ela é um espaço físico. A igreja para ela são as paredes, é o endereço. Ela não entende que a igreja é ela, que a presença de Deus se manifesta através de pessoas, não através de lugares. Que a presença de Deus, o Espírito Santo, ele habita em corações, ele não habita em paredes. Mas para ela, aquilo ali, se continuar tendo o trabalho, tendo a família, tendo os ganhos, e a vida ali sendo, tendo um crescimento devagar, mas vai ter, porque se a pessoa trabalha, se a pessoa tem uma disciplina financeira, é quase que natural que dentro de 5, de 10, de 15 anos exista evolução, exista melhoria. Quando eu entrei na igreja eu não tinha nada, hoje eu tenho um carro, hoje eu pago uma prestação de uma casa. Isso é consequência do esforço da pessoa. Isso é o natural. A pessoa ela vive o natural, e o natural para ela estando em ordem, estando bem, para ela tá tranquilo. Ela não se preocupa e ela nem compreende, na verdade, porque quem está no Egito, meu irmão, que é uma zona de conformismo, o que que acontece? A pessoa ela acha que aquilo ali é bom, porque ela se acostumou com aquilo ali. Aquilo ali já sacia a fome dela, já sacia a sede dela. É a mesma questão de uma pessoa que come muito e ela se acostuma a comer pouco. Com o tempo, aquele pouco sacia ela da mesma forma do que o muito. Então aquela pessoa ela não entende as coisas grandes. Ela não entende as coisas maiores. Ela não entende o que é o sobrenatural. Para ela, ela até acha que já vive o sobrenatural. É um conformismo. Então, ela só conhece aquilo ali. Para ela, aquilo ali é o melhor que ela pode alcançar. É o que Deus tem preparado para ela. E não é. Então, quando eu entendo o que é o Egito, eu entendo o porquê do deserto. Então, agora, você entendendo lá na sua vida, no seu casamento, você estava casado, estava com a sua esposa, com seu esposo, de repente você tinha muitas brigas, mas já tinha acostumado com as brigas. Você tinha situações em que houve afastamento, aquela alegria, aquele amor, e aí você começa a passar por vários problemas, por várias insatisfações, por várias dificuldades. Você começa a viver a maior parte do seu tempo
em conflito do que em paz. Você começa a reclamar mais e ver mais os defeitos do que as qualidades. Mas você se acostumou com aquilo ali. Aquele casamento que você, muitas vezes, não é o que você sonhou, a forma com que ele tem conduzido, com que as coisas têm acontecido, mas é o que você tem, como se diz, é o que tem para hoje, né? E para você aquilo ali começa a se tornar o suficiente. A falta de carinho entre você, entre a sua esposa, entre o seu esposo, a falta de afeto, a falta de companheirismo, você já se acostumou a ficar sem. Então você já consegue viver sem aquilo ali. Pode até te fazer um pouco de falta, pode, mas você tolera. E muitas vezes a gente olha isso como compreensão, como flexibilidade, mas nem sempre é. Na verdade, isso é um conformismo. Ah, se a pessoa é assim, já acostumei com ela assim mesmo, então vou continuar com ela desse jeito aqui. Ela não muda, ou quem sabe um dia ela não muda. E a gente, aquela situação, seja num emprego também, seja numa igreja, uma igreja que você, a palavra de Deus não tem chegado até o teu coração, mas você se conforma com aquilo ali. Seja um emprego onde você sabe que você tem muito mais potencial para fazer mais, para ganhar mais, você é melhor, Deus te capacitou, mas está pagando as suas contas, você se acostuma naquilo ali. E aí sabe o que é um grande problema, meu irmão? Se Deus ele não tiver a misericórdia e o amor de te tirar do Egito e te levar para o deserto, que aí quem está passando por isso, dê glória a Deus, que está no deserto, levanta as mãos para o céu e agradece ao Senhor. Imagina que ele te levou hoje, mas se ele não te leva, se você fica aí, vamos, quem está com 30, 40 anos, fica mais 30 anos nessa situação de conformismo. Aí você só cai a ficha quando você está com 60 anos, 70. E aí? Já estou com 70 anos. Vou querer mudar o quê? Já não trabalho mais, estou aposentado. Meu casamento. Vou fazer o quê? Agora tenho a expectativa de mais 10 anos de vida. Vou querer ter uma transformação radical logo agora? Então, entendendo que é o Egito, você vai começar a entender o porquê do deserto. E o porquê do deserto é o zelo de Deus para conosco. Vou fazer um próximo vídeo, áudio, falando sobre o princípio do deserto, né? Como que a gente sai do Egito. E agora? Espero que a palavra tenha edificado vocês. Vejam todos os vídeos aí da série. Com certeza você vai começar a ter um entendimento simples, mas claro, dentro da palavra, sobre aquilo que nós devemos olhar, devemos passar e aproveitar os ensinamentos que nós temos na Bíblia para caminharmos de forma correta diante de Deus. Que a graça e a paz seja com todos, que quem esteja ouvindo esse áudio tenha aí um momento abençoado e que sirva para abençoar a sua vida e de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.